vai para Olinda. Claro que esse caminho, quando a gente fala, não é um caminho tão, digamos, geométrico quanto a gente coloca aqui como está meu dedo, certo? Os caminhos são tortuosos, ok? Mas seria um caminho. Um outro caminho vai dar, que seria esse, em direção à zona da Mata Norte. Corresponderia ao que hoje a gente falou sobre a Avenida Norte, ok? Esse aqui vai para Olinda, corresponderia mais ou menos a esse caminho que ia por Campo Grande. Estou associando ao que hoje, no presente, a gente reconhece, tá bom? A gente teria esse outro caminho que vai correspondente ao que hoje que está tendo o São João, né? Esse outro caminho aqui, central aqui, seria correspondente ao que é hoje a PR-232, mas que se chamou inicialmente a Corrida do Lucas. A Corrida do Lucas era um espaço que foi criado até o jockey, chamada Corrida do Lucas, justamente por causa do derby, por conta dos cavalos, etc. Né? A gente tem outro dedo que vai em direção a Tigipió e tem outro dedo que vai em direção à zona da Mata Sul. Então, com isso, a gente tem uma explicação óbvia dos principais corredores que vão dar origem ao processo de expansão urbana da cidade do Recife a partir desse ponto. À primeira vista, vocês podem até concordar, e a gente concordou durante muitos anos, que Recife surge do porto para o interior. Só que José de Souza Martins vai nos brindar com uma outra perspectiva, que é dizer que a cidade, o núcleo central, ou centro histórico, ele surge também da hinterlândia, ou seja, do interior para o porto. Porque a matéria-prima, ela via justamente do interior. Então, você teria os primeiros engenhos, os primeiros núcleos e aglomerados formados no interior. E aqui era a parte da comercialização. Então, na verdade, era como se eu tivesse essa mão aqui, mas essa outra vindo assim, ok? Tá claro? Não fica mais fácil de ensinar? Aí, quando você faz isso, aí começa, outra pessoa vai perguntar, ora, mas a corrida do Lucas, e era assim? Não, passava por braço do rio, aí vem a parte de jogo tem que ser completo. Você tinha um braço do rio Capibaribe, que até hoje, não é à toa que se chama Ilha do Retiro, né? A coisa tá lá, né? Na Ilha do Retiro, aquela coisa lá que alguns gostam. Então, essa coisa ficou lá nessa Ilha do Retiro, certo? É só para voltar um pouquinho, mas ali tem um braço do rio, certo? E a corrida do Lucas, ele tinha que driblar para chegar lá. Não é à toa que o caminho para ir até o Caruaru, a parte do interior do estado de Pernambuco, ela seguiria pelo Jaboatão, fazia algumas voltas, mas isso era um dos ramais de acesso, digamos, para a Interlândia e vice-versa. Quando a gente coloca essas questões, aí provoca umas perguntas. Será que a Avenida Norte sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Ela também fazia alguns meandros. Aí hoje, se você estiver dando aula, onde você estiver dando, no Casa Amarela, um alto qualquer, você vai perguntar para mim, será que sempre foi assim? O que vocês acham? Você mesmo faz a pergunta e você vai verificar que nem sempre foi desse jeito. E aí você vai desmontando a paisagem enquanto uma estrutura palimpsesta. E que você vai dando os horizontes de datas a partir do que, até onde você conseguiu recuperar a informação. E Recife é uma cidade que ela é bem dotada do ponto de vista da documentação iconográfica. Nós temos muitos mapas e a maioria deles está digitalizado.
disponibilizado para vocês no Museu da Cidade do Recife, que fica situado para lá. Vocês sabem onde é o Museu da Cidade do Recife? Bom, o Museu da Cidade do Recife fica situado exatamente no bairro do São José, próximo a um viaduto, quando a gente vai para Boa Viagem. Naquela subida, você vai direto por aqui, exatamente, ele fica situado no Forte das Cinco Pontas. O forte ele chama Cinco Pontas porque inicialmente, quando ele foi construído pelos holandeses, ela tinha cinco, eram estrelas. Posteriormente ele foi ocupado pelos portugueses, que o transformaram em 4 estrelas, em 4 pontas. Então ele chama 5, mas tem 4. E é lá onde funciona o museu, tá? Então isso está disponível para vocês, fotos, imagens, descrições e mapas. Então Recife tem essa facilidade, né? Então, quando a gente diz que essa estrutura é palimpsesta, e cabe a gente ir atrás. Agora, quando estava na sorveteria, antes de vocês chegarem, aí uma colega perguntou qual é o nome daquela rua onde tem o Correio, o Centro Cultural dos Correios. Chegou uma pessoa para comprar e aí ela queria ir para o Centro Cultural dos Correios. Aí ela disse, é aqui nessa rua, nessa avenida? Eu disse, não, é na Marquês de Olinda. Qual é a Marquês? Não, é a outra. Aí qual é a Marquês? É aquela que vai dar na ponte, que é a Ponte Maurício de Nassau. Bom, e os Correios está lá, tá. Na verdade, era onde ele deveria ter sido construído. Aquele prédio grande dos Correios que tem na Guararapes, devia ter sido construído exatamente na Marquês de Olinda. E ele não foi construído porque no início do século passado, em 1938, uma grande reforma que foi feita, terminou que o prédio foi construído e ficou vazio e precisaram dar um sentido àquela mudança e transferiram um pouquinho para lá. Eu estou contando essa marca do tempo para mostrar para vocês que a gente tem que usar paisagem, a gente tem que usar a categoria do lugar. Por que lugar? Quando aqui também alguns colegas eu perguntei, vocês conhecem aqui o bairro do Recife? Alguns tinham vindo 2, 3 vezes. O que é que vocês fizeram aqui? Alguém foi e disse, a gente vem para ir com barco. Alguns alemães vêm para aqui, eu conheço, e eles vão para o forró R$1. Aquele forró R$1 que tem ali perto da Praça do Arsenal. Então, para aqueles alemães que vieram estudar aqui, saem, né? Aquele forró R$1 é um lugar. Para alguns que vão para a rua, agora esse monólogo que eu estou fazendo, mas enfim, isso aqui, certamente esse espaço aqui é um lugar e está registrado em uma imagem aí de alguma máquina fotográfica, algum desses celulares. Então, alguns lugares, como esse que a gente está aqui agora, é um território que nós nos apropriamos. A gente aqui, nós nos apropriamos. Aqui é um território. É uma apropriação de uma parcela, né, da terra. Se vocês observarem, aqueles meninos que estão praticando skate ali é um território dos skatistas. Ninguém ali pode ficar, porque se ficar, ele vai ser atropelado por eles. Fica com dificuldade, não é verdade? Ali é um território dos skatistas. Já deve estar definido. Já existe quase como um acordo tácito. E não tem nenhum pipoqueiro ali no meio porque não cai bem. Ninguém está dizendo que é deles, não está escrito aí, mas ninguém vai lá. Como a gente está aqui, vocês podem ver que deixaram de percorrer com os skates aqui atrás. Então existem os territórios. Durante o dia, vocês vão ver que essa praça, ela vai estar com turista, ela vai estar com alguns grupos aí. Então, você vê que o mesmo espaço, ao longo do dia, vai ser ocupado por diferentes tribos, diferentes grupos. É o que a gente chama, tem uns territórios diferentes
nas diferentes temporalidades. Eu posso dizer que nós vamos, digamos, cada um de vocês pode escolher um quarteirão desse para analisar como era antigamente, como se transformou. Houve uma grande reforma no início deste século passado.